Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal e esse vídeo eu separei para mostrar um pouquinho aqui do apartamento onde eu vivo em Aracaju e mostrar algumas decorações que eu fiz aqui na sala, contar um pouquinho como foi a escolha do apartamento e mostrar algumas coisas que eu trouxe lá do outro apartamento de Floripa aqui para esse apartamento. Vamos lá conhecer o apartamento. Essa aqui é a nossa sala, tá? Uma das principais coisas que a gente observou na hora de alugar aqui o apartamento foram as cores da parede. Então, nos agradou bastante as cores da parede, porque a parede é pintada no cinza crômio. Então, como as portas aqui são brancas, ela consegue dar aquele destaque legal e fica bem bonito. A gente não queria muito tradicional, né? E a gente pintar um apartamento alugado ia ser um pouquinho mais complicado. Então, quando a gente viu esse apartamento com a tinta, né, na parede, cinza crômio, a gente gostou muito, né? A segunda coisa que a gente gostou bastante aqui do apartamento foi a iluminação. Então aqui a gente tem uma sala bastante iluminada, então a gente gostou muito disso, de ter uma sala iluminada, um espaço com cada iluminação indireta em cada ponto. Então isso foi um dos pontos, né, positivos para a gente querer aqui o apartamento. E por último, o que a gente observou foi o piso. Então, a gente gostou também do piso, não que seja um piso tão moderno, mas era um piso legal, um piso que dá pra gente arrumar o apartamento e ele ficar neutro, né? Não era aquele piso antigo. Então, foi um dos pontos aqui que a gente mais gostou do apartamento e que foi aqui o que facilitou a nossa escolha do apartamento, em termos de parte de obra, né? Então, teve um outro ponto que nos chamou também bastante atenção, que foi esse móvel. Então, o apartamento ele já vem com esse mobiliário, então já tem esse painel com esse espelho, o que facilitou bastante na hora da gente decorar. Então, uma das nossas preocupações também era como era que a gente ia decorar o apartamento, ter que colocar algum mobiliário para ficar bonito. Então, quando a gente chegou e a gente viu esse mobiliário, a gente se apaixonou por ele, a cor, aí casou tudo, né? A cor da parede, o piso, a iluminação e o mobiliário pronto. Então, fechou, é esse o apartamento que a gente vai querer. Então, o que a gente complementou aqui na sala? A gente comprou sofá, mesa lateral, compramos mesa de jantar, compramos um espaço para fazer café, né? Então, eu vou mostrar tudo para vocês agora, ponto a ponto. Então, aqui a gente colocou o sofá, tá? O sofá ele tem uma tonalidade neutra de cinza também, só que ele é um pouquinho mais claro do que a tonalidade da parede. E para quebrar essa tonalidade do sofá, a gente escolheu uns tons um pouco mais terrosos, que eu fui colocando nas almofadas e aqui num puff garden, tá? Então eu coloquei uma mesinha preta, um puff garden, né? Fui trazendo elementos que a gente queria, como meu marido gosta muito do preto e eu gosto das cores claras. Então eu fui dando uma mesclada entre o preto e o claro. Então eu trouxe os pontos focais, né, da decoração um pouco mais claro. Então o sofá um pouco mais claro, a mesa, os móveis, seguindo também as tonalidades aqui dos móveis do apartamento. E eu fui colocando os toques de cor e também trazendo ali um preto em alguns pontos chave para poder dar aquele diferencial do jeito que ele gosta ali da tonalidade preta. Então eu trouxe aqui em algumas decorações, na mesinha lateral, também aqui na parte do cesto. Então eu trouxe também alguns elementos regionais. Então eu fui até o centro comprar algumas coisas regionais. Então eu fui lá, escolhi alguns potes de barro, escolhi cestos. Então alguns pontos regionais eu também quis incrementar aqui na sala, para trazer também um pouco mais do Nordeste. O ponto que eu quero destacar são esses tapetes, tá? Aqui eu coloquei 2 tapetes, certo? Porque o sofá daqui da sala ele tem 2,8. Os meus tapetes lá de Floripa, a gente tinha 2 tapetes e eles tinham 1,80. Então não ia ficar legal aqui na sala
geométricas. Então, os dois tapetes têm a textura e a estampa geométrica. Por isso eu consegui fazer essas duas sobreposições que fiquem legais. Um é mais neutro, né, que é o de cima, o de baixo, ele tem umas formas um pouco maior que dá aquele destaque. Outra coisa também que eu trouxe lá de Floripa foi essa manta, tá? Então era uma manta que eu já usava lá. Lá a gente usava um estilo mais bordô chique, né? Era uma outra pegada lá diferente, mas eu consegui encaixar aqui também na sala e comprei um outro que também tem a mesma estampa do que eu já tinha, porém na tonalidade preta, para colocar aqui no cesto para poder fazer essa diferenciação, né, do preto, branco e trazer ali mais uma coisa no elemento preto. Aqui na sala a gente colocou também uma televisão, tá, de 55 polegadas. A tomada era muito em cima e não ia ficar legal a gente colocar ela muito mais alta para poder esconder. Então a gente preferiu deixar ela nessa altura para ficar uma altura legal para a gente estar assistindo aqui do sofá e não ficar ruim. Então provavelmente a outra pessoa que morava aqui tinha uma TV maior que a nossa. Então por isso que conseguia cobrir esse ponto aqui, tá? De eletricidade. Então, vindo aqui, foi como eu comentei, eu comprei alguns potes, tá? De barro no centro e fui colocando aqui como elementos na decoração. Então eu coloquei 2 potes aqui, eu ganhei também um cacto, então eu coloquei aqui, que já representa também ali o Nordeste, né? Traz aquela representatividade do barro, o cacto. Aí a vinda eu tenho algumas velas, porque eu gosto bastante de velas, então a gente tem um elemento, a gente tem vela ali na mesinha, a gente tem vela aqui. Aqui embaixo eu coloquei um espaço para o controle. E se vocês perceberem, aqui eu coloco muitos livros. Então a gente tinha uma quantidade muito grande de livros aqui, principalmente livros grandes, então e de capa dura. Então eu saí distribuindo aqui na sala os nossos livros grandes de capa dura, para ficar legal e ter onde guardar eles. Virando para cá, a gente tem a sala de jantar. Então eu coloquei uma mesa com 4 lugares aqui na sala de jantar, tá? A gente está com 3 lugares aqui, que tem um que está usando lá dentro uma das cadeiras. Então por isso que a gente está com 3 cadeiras aqui, mas elas são 4 cadeiras, tá? A gente tem aqui também essa parte que é uma tábua de giro. Ela não vem com a mesa, foi colocada. Essa mesa aqui nossa, ela tem 1,10, 1,10 m, tá? Então eu quis trazer também tudo claro, neutro, para combinar com esse armário que já tinha aqui no apartamento e também as luminárias para a gente deixar também tudo neutro, que elas também já tinham no apartamento. Então, vindo pelo lado de cá, eu queria um castiçal grande aqui nessa ponta, né? Então eu coloquei um castiçal que ele tem meio um estilo grego, ele é dourado. E aí, como vocês podem ver, não tem elementos dourados aqui na sala, mas eu quis trazer ele para poder dar uma quebrada um pouco ali no preto, em alguns pontos transparentes que eu coloquei no barro, tá? Então ele consegue ali estar casando com todas essas cores. Aqui eu coloquei uma vela aromática da Avatim, e aqui a gente tem um cristal de morango que a gente trouxe da última viagem, que eu escolhi ele. Ele é um fumê e tem algumas partes que ele é meio âmbar. Então ele combina bastante aqui com os elementos, né, que eu coloquei preto e também um dourado para dar uma quebrada. E aí, como vocês podem ver, eu coloquei bastante livro, distribuí bastante, porque realmente a gente tem muitos livros, capa dura, então eu queria estar trazendo eles para fazer parte ali do nosso dia a dia. Então eu fui colocando aqui, essa aqui também é um porta-vinho, tá? Ele é uma adega de madeira. Agora a gente não está usando ela porque Zeus sobe aqui no armário, então a gente ficou um pouquinho com medo, porque ela fica assim nessa posição e o vinho vai colocando. Então a gente tirou para não acontecer um acidente. Eu tenho também aqui bombonieres, né, algumas coisas, e trouxe aqui também o pote de barro, também para o lado de cá. Uma outra coisa que a gente gosta muito, que fizemos bastante questão de ter, que foi uma lupa. Então a gente queria muito que tivesse uma lupa aqui na sala.
Eu coloquei aqui a lupa com mais uma vela. Essa vela é um pouco mais parecida com um coral, né? E também vinda para os tons terrosos. E aqui embaixo eu fiz tipo um bar, mais ou menos, né? Porque a gente tem um outro espaço de bar que eu já vou mostrar para vocês. Mas eu coloquei ali 2 taças de gin. Agora com o meu ajudante eu vou mostrar para vocês aqui a parte da porta, tá? Que eu comentei. A porta, ela por ser branca e a parede cinza, percebam que dá um destaque, fica bem bonito. Então, isso me chamou bastante atenção. Eu, pelo menos, adoro isso aqui, esse destaque em porta, fazendo um contraste. E também deixou bastante legal com a escolha das cores dos móveis brancos aqui do apartamento, tá? Então, o cinza fica bem neutro e a gente dá o destaque aqui para o mobiliário, que ele é branco. Então, aqui a gente tem o vasinho e espaço do café do meu marido. Aqui eu coloquei algumas coisas só mesmo para ele poder ter uma facilidade na hora de fazer o preparo. A cafeteira não ficou aqui nessa área, a gente preferiu colocar lá na cozinha, porque aqui nessa parede a gente não tem tomada. Então, a princípio, esse vasinho seria colocado ali naquela parede ao lado do sofá. Porém, a gente tem um play de Zeus e que precisa ficar ali ao lado do sofá, já que ele faz ali uma bagunça. Então, eu preferi colocar do lado de cá. E vou explicar para vocês algumas coisas que eu coloquei aqui para ficar legal, ter algumas coisinhas para facilitar na vida ali na hora de fazer um mini espaço para café. Então eu coloquei aqui uma prensa francesa, algumas colheres e xícaras de vários formatos. Então essa xícara aqui, ela é mais arredondada. Eu tenho algumas xícaras também específicas de chocolate quente, xícaras de cappuccino que fica aqui na parte de baixo. Eu tenho também ali algumas específicas para chá e algumas taças de viagens e copos. Então tem bastante coisa aqui de coisas de cristaleira que fica aqui nesse móvel. E aqui em cima também eu coloquei um espacinho para colocar o açúcar, o adoçante, né? Tem também uns 3 potes aqui, que um é só para chocolate, para poder estar colocando no café. Um outro é só o cappuccino, então tem um pozinho de cappuccino aqui dentro. Deixa eu mostrar para vocês. Ele é um pó de cappuccino, né? Que ele vem assim, e a gente usa também para fazer cappuccino. E o mesmo pacote tem também em chocolate quente, que eu coloco aqui nessa outra parte. Então ficou aqui, né, toda a parte de café e bebidas. Gostaram do vídeo? Então não deixem de se inscrever aqui no meu jovem canal, né? E até a próxima!